Olá, sou Francisca Araújo, da cidade de Iguaraci e sou membro do Clube do Cordel. Meu nome é Wilson Gonçalves, sou da cidade de Ingazeira e sou membro do Clube do Cordel. Meu nome é Melania Augusto, sou da cidade de Solidão e faço parte do Clube do Cordel. Eu sou Tainara Queiroz, da cidade de Afogados da Ingazeira e sou membro do Clube do Cordel. Sou Carla Santana, da cidade de Itabira e sou membro do Clube do Cordel. Bom, a gente está aqui gravando esse vídeo, é um vídeo de contrapartida à Lei Aldir Blanc no governo do estado de Pernambuco, onde nós fomos beneficiados com o edital de formação e pesquisa que vocês vão ter acesso logo mais. Queremos agradecer também à FASP pelo apoio, a Palestina Estampas pelas camisetas e a Bárbara Santos pelo design gráfico. E eu vou declamar, para finalizar, uma poesia do Papo da Poesia, Patrimônio de Pernambuco, da Dedé Monteiro, que ele diz: explicar a poesia ninguém consegue explicar. É mais pesada que o chumbo, é leve igualmente o ar, é fina como o cabelo e é bela como o luar. Toca na alma da gente fazendo rir ou chorar, faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando o poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia, seu menino, como tudo que é divino não dá pra gente pegar. E se eu pegasse a poesia, porta em porta, sairia igual um mendigo faz, pedindo não, dando esmola, tocando a minha viola, cantando a canção da paz. Olá, agora a gente vai falar de um aspecto muito importante do tripé da literatura de cordel. Esse aspecto chama-se oração. Então, a oração nada mais é do que o conteúdo do cordel, aquilo que é o tema do seu cordel e a forma como você desenvolve durante todas as estrofes, do início ao fim. Essa é a oração literária e muitas pessoas têm dificuldade em desenvolver justamente esse percurso de sentido que inicia na primeira estrofe e conclui-se na última. A última seria qual número de estrofes? Então, a gente tem uma noção natural que a gente encontre cordéis com 32 estrofes ou cordéis com 24 estrofes, nunca ou buscando que nunca seja inferior a 15 estrofes para que tenha uma continuidade característica, né? Que você consiga contar uma história, passar pelos aspectos importantes daquela história sem atropelar, mantendo os aspectos de musicalidade que vão ser tratados nos outros dois pontos do tripé, e consiga prender o leitor contando essa sua história, que é justamente a característica do cordel. A gente tem uma tradição muito grande de contar histórias através do cordel, através da oração do cordel, através do conteúdo do cordel, e isso era muito característico, especialmente no Nordeste do Brasil. Aqui de onde estou falando, os pais, mães, enfim, iam à feira, às feiras da cidade e voltavam trazendo cordéis que contavam aquilo que estava acontecendo no cotidiano daquele município, município não, né? Ainda nem era um município na época, né? Mas daquela região ali. E assim as famílias ficavam introduzidas na vida real da comunidade. Então era, digamos assim, um organizador coletivo, como são os jornais, né? Como são as escolas. O cordel cumpria essas inúmeras funções nas nossas comunidades iniciais aqui no Nordeste. Então, como se desenvolve a oração do cordel? Então, uma coisa que não pode faltar é justamente o tema. A primeira coisa que você deve pensar na hora de fazer o seu cordel é qual o tema que você vai tratar nesse cordel. Se você vai falar sobre futebol, sobre política, sobre amor, sobre reflexões filosóficas, se você vai falar sobre o próprio cordel, como no vídeo da Melania Augusto foi falado, se você ainda não assistiu, assista. Então, pode cumprir também essa função de metalinguagem, né? Falar sobre aquilo que você está falando. O cordel, na verdade, pode falar sobre tudo. Existe um mito de que o cordel só fala sobre coisas regionais, sobre o sertão, sobre o Nordeste, né? Mas não é isso, não. O cordel é uma obra literária que tem características específicas
que cumpre pré-requisitos, não é qualquer coisa que você escreva que vai se tornar um cordel, assim como não é qualquer coisa que é um romance, assim como não é qualquer coisa que é um conto, né? Então ele é um gênero dentro dos inúmeros que existem na nossa literatura. E não somente da literatura brasileira, né? Já foi explicado que ele vem de outros lugares também. Então, a primeira coisa é delimitar o tema. E aí depois a gente vai precisar dividir esse tema em subtemas. Por quê? Porque se eu desejo falar sobre a luta das mulheres no Brasil, no meu cordel, por exemplo, a gente precisa que não sejam todas as estrofes em que eu diga, então, hoje eu vou falar sobre a luta das mulheres no Brasil. Se eu disser isso em todas as estrofes, vou ter uma dificuldade de contar alguma história, porque eu estou falando do meu tema o tempo inteiro. Então, o tema ele precisa estar contido na intenção do autor, da autora, mas ele precisa ser subdividido em subtemas, para que você consiga demonstrar qual a importância do seu tema, qual o desenrolar que você quer dar a esse tema, qual desenvolvimento você quer dar para ele, qual fechamento você quer dar para ele, se você quer fazer uma convocação, se você quer ser contra aquele tema. Por exemplo, o cordel desse mês, no Clube do Cordel, fala sobre uma declaração política, uma declaração de um político no Brasil, e o cordel passa o tempo inteiro falando dessa declaração, e quando chega no final, o autor, o cordelista, ele é contrário ao que foi dito por esse político, né? Então, é uma forma, ele também poderia ser a favor. Então, você pode deixar para reservar sua opinião apenas ao final do cordel, é uma possibilidade. Mas você precisa construir nas estrofes subtemas que vão justificando a sua tomada de posição, para que o leitor ou a leitora fiquem convencidos do porquê que você está tomando aquela opinião e aí decidir de que lado vai ficar ou se não vai tomar lado nenhum. A gente vai desenvolver isso um pouco mais. Como a gente vai desenvolver? Eu vou falar agora de uma parte muito importante que são os sintagmas. Que são sintagmas? São unidades de sentido dentro da nossa língua. Então, uma unidade de sentido é, por exemplo, um tema. Se eu, como eu acabei de falar, eu quero fazer um tema, quero fazer um cordel que trate sobre o tema a luta das mulheres no Brasil. Esse próprio tema, por si só, já é um sintagma, já tem uma unidade de sentido. Quem ouça isso que eu acabei de falar já compreende o que é que eu quero dizer com isso. Então, existe um certo grupo de mulheres que se organiza sobre determinada pauta e vai à luta com relação a isso. Então, isso é uma unidade de sentido. Cada estrofe dentro do cordel vai ser um sintagma, né? Esses sintagmas são justamente os subtemas que você vai precisar criar. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo que eu gosto de usar. Se eu quero contar para alguém que vou à padaria comprar pão, então o meu tema é uma ida à padaria, certo? Então, eu vou primeiro dizer, por exemplo, que aprontei-me, vesti minha roupa e saí de casa. Esse é um sintagma, essa é uma unidade de sentido. Caminhei até a padaria, dobrei a esquina, já foram mais 2 sintagmas. Adentrei no estabelecimento e comprei o pão. Então eu disse alguns sintagmas, algumas unidades de sentido para que você perceba em que ponto eu estou da minha narrativa, para que você não fique... Porque a importância da oração é situar o leitor e a leitora dentro do tema que você está trazendo. Então, se você não me situar, eu não vou conseguir entender do que você está falando. A gente fala que escrever é muito mais simples do que se acha que é. Porque, na realidade, e isso é um conceito que nem pertence à literatura, pertence à psicologia, à psicanálise, em que se diz que o inconsciente é estruturado como linguagem. Então, a todo momento, o nosso inconsciente está captando as mensagens ao nosso redor e elas já são captadas como linguagem. Então, transformar isso em literatura depende unicamente de você dominar a técnica de transpor a linguagem que já lhe pertence para dentro dessa técnica e construir a sua obra. Então, é sobre essa técnica que a gente está falando aqui agora. Então, o primeiro passo é separar
das inúmeras coisas que passam pela sua mente o dia inteiro, separar um tema que lhe convoca a escrever. Depois de você separar esse tema, você vai separá-lo em pequenas unidades de sentido que nós estamos chamando aqui de subtemas, que servem para você se situar em que ponto da história você está, em que ponto do tema você está. Se você vai falar sobre um amor, por exemplo, você pode falar como ele iniciou, qual foi o desenvolvimento dele, em que ponto ele está agora. Se ele teve um desfecho feliz ou negativo, se você superou, se você não superou, se foi uma coisa que rendeu coisas positivas no seu desenvolvimento, se você aprendeu com os erros que cometeu. Então, tudo isso você vai dividir em subtemas. E existem muitos exemplos que você vai poder pegar, referências que você vai poder pegar dentro da nossa literatura, inclusive da literatura dita literatura popular, que é a mesma coisa da clássica, mas a gente chama de popular só como uma referência de que é feita pelo povo, que é feita pelos eruditos também, que é feita por todo mundo e que todo mundo consegue entender, que há uma dificuldade a mais com relação à clássica, né? A clássica ela não tem essa preocupação de que qualquer pessoa consiga entender. Você precisa ter um capital cultural determinado para entender algumas poesias, alguns textos da literatura clássica, mas dentro da literatura popular, o autor ou autora que pretender entrar nessa seara precisa, além de produzir sua obra, preocupar-se ao máximo com o entendimento dela por parte dos leitores e leitoras, seja quem for. Então, voltando para essa técnica aqui, uma proposta de, se você nunca escreveu uma obra antes, se você nunca escreveu um cordel antes, uma proposta é que você comece com um número mínimo de estrofes, que propõe-se que sejam 15, pelo menos 15 estrofes. Então você vai construir sintagmas, unidades de sentido, pequenas unidades de sentido, que nós vamos chamar de frases. Então você vai traduzir essas unidades de sentido em frases. Então a primeira frase que você vai criar é a do seu tema. Uma frase para o seu tema. Após criar a frase do seu tema, você vai criar, como nós decidimos e sugerimos, e você pode vir a decidir fazer um cordel com pelo menos 15 estrofes. Se forem mais, você faz mais frases, mas você vai primeiramente fazer 15 frases que tenham a seguinte relação uma com a outra. Elas vão ter uma relação, seja temporal, seja espacial, uma relação em que você saia de um ponto, o ponto inicial que lhe convoca ao seu tema, que elucida o seu tema, que trata do seu tema, e você vai para o próximo ponto. Se você está falando de uma partida de futebol, chegaram primeiro os jogadores ao campo, senão não vai ter jogo. Ou chegou o primeiro juiz porque os jogadores se atrasaram, depende de como foi essa partida sua aí. Em seguida foram ao vestiário, em seguida deu-se o jogo, em seguida alguém perdeu e alguém ganhou, e assim por diante. Então, essa relação entre uma frase e outra tem a ver com início, desenvolvimento e fechamento da sua proposta inicial, da sua frase inicial. A partir da escrita e da relação de frases que você criou, cada uma dessas frases vai se tornar uma estrofe. Por que ela vai se tornar uma estrofe? Porque você vai explicar para a gente como se deu a relação entre essa frase com o tema que você está tratando. Por exemplo, se no meio lá das suas 15 frases tem uma frase que diz que o juiz deu cartão amarelo para o time visitante. Então, você vai explicar nessa estrofe por que ele deu o cartão amarelo. Por que ele deu o cartão amarelo? Não adianta só dizer que deu. A gente tem que entender o porquê, para saber se foi justo, se não foi justo, se o jogador reagiu bem, ele pode, na verdade, ter reagido mal e acabar sendo expulso da partida. Então, essa situação precisa ser relatada e o espaço de relato é a estrofe. A estrofe é a casa da oração literária quando a gente está falando de cordel. Então, todas as suas construções dentro do cordel vão caber em estrofes. Se você resolver fazer
15 estrofes, esse vai ser todo o seu cordel. Não tem nada além das estrofes dentro do cordel, a não ser o título e a capa, que geralmente é estilogravura, porque são artes irmãs, né, pelo desenvolvimento das duas. Então, cada uma dessas estrofes vai ser uma parte do desenvolvimento desse ponto 1 do nosso tripé, que é a oração literária. Então, isso aqui é o destrinchamento de uma técnica utilizada, uma das técnicas, a técnica que a gente propõe aqui para fazer um cordel. Você que ainda não fez o seu primeiro cordel, ou você que já fez, mas gostaria de adquirir uma técnica que você possa replicar por várias vezes, ou uma técnica diferente, essa aqui é uma proposta. Para aprimorar a sua forma de fazer sua obra literária, o seu cordel, você precisa atentar para uma coisa que são as figuras de linguagem. Porque uma coisa que o filósofo Aristóteles fala e que a gente precisa ouvi-lo quando se trata de arte, ele fez um livro chamado Poética. E nesse livro ele define o que é a arte da poética. Então ele diz que mesmo que um filólogo venha a descrever a sua ciência, os elementos da sua ciência dentro do sistema de rima, dentro do sistema de métrica, dentro da estrutura pretendida como poesia, mas ali dentro não tem uma oração literária que seja poética, ele não pode se comparar a um poeta, porque não tem o chamado da poética, o chamado da poesia. O que é que ele chama disso? O que é que a gente compreende como isso? É justamente o chamado à mágica da linguagem. A linguagem cotidiana não é a linguagem poética necessariamente. A linguagem poética nos chama a experimentar o místico, a face mística dentro da realidade das coisas. Então, figuras de linguagem como a metáfora, né, como a comparação, como a catacrese, como todas essas figuras, se você não está bem lembrado ou lembrada das figuras de linguagem, elas vão te ajudar muito a exprimir sentimentos que não estão próximos da linguagem cotidiana, e por isso muitas vezes a gente não consegue experimentá-los completamente, porque já foi dito aqui que inconsciente é linguagem. Então, quanto mais você se apropria da linguagem, mais você consegue entender melhor os seus sentimentos e com certeza também traduzi-los para a literatura. Então, uma sugestão também é que você revise esse conteúdo das figuras de linguagem, que é um elemento muito importante da escrita criativa, e que você se aprofunde nos elementos de escrita criativa. Existem cursos para isso. Existe um curso, por exemplo, que você faz na internet, como também existe um curso físico que o Clube do Cordel desenvolve, inclusive. Se você quiser se aprimorar nisso, fique à vontade para nos procurar nas redes sociais, no Instagram, né, @clube.do.cordel. E, bom, a gente está aberto para ensinar e sugerir formas de desenvolver essa sua oração literária. Então, essa foi uma oficina inicial para que vocês possam sentir o gostinho de como funciona essa técnica da escrita do cordel. Espero que contribua com a construção da primeira, ou segunda, ou terceira, ou 20ª obra de vocês. E qualquer dúvida, a gente está nas redes sociais para aprofundar esse conhecimento e formar novos e novas cordelistas.